Bem-vindos ao The Debate. Hoje, o nosso ponto de partida é o mercado de transferências do Palmeiras. O clube está começando 2026 com o que chama de reformulação no elenco e, assim, no centro dessa movimentação toda está a saída do zagueiro Mikael. Exato. Depois de uma temporada só, com um desempenho que ninguém nega ter sido abaixo do esperado, o jogador de 25 anos está de malas prontas. Vai por empréstimo para o Inter Miami, nos Estados Unidos, com uma opção de compra que, em tese, pode devolver ao Palmeiras o dinheiro que foi investido nele. E é aí que nasce a nossa discussão. A grande pergunta que fica é: essa negociação do Mikael é um sinal de uma gestão estratégica, financeiramente inteligente por parte do Palmeiras? Eu vou defender que sim, que é um exemplo de agilidade e, de responsabilidade com as contas do clube. E eu vou argumentar o exato oposto. Para mim, essa saída escancara uma falha grave de planejamento. É a confissão de um investimento que não deu retorno nenhum, nem em campo, nem fora dele. Olha, a minha visão é de que a diretoria do Palmeiras está mostrando um pragmatismo que, falta a muitos clubes. Corrigir um rumo que não deu certo e fazer isso rápido não é fracasso, é gestão de ativos, é ser inteligente. A própria engenharia da negociação já mostra isso. Um empréstimo com opção de compra é a jogada mais segura possível. Pensa comigo. Se o Mikael não vai bem lá no Inter Miami, ele não vira um problema jogado fora. Ele continua sendo um ativo do clube com um contrato até 2029. Agora, se ele joga o que se esperava que ele jogasse aqui, o Palmeiras recupera os 35 milhões de reais investidos. Na prática, o prejuízo financeiro da contratação é zerado, e isso não é um ato isolado, né? Faz parte de um plano maior. O clube falou em equilibrar as finanças depois de um 2025 de muito investimento. A venda do Aníbal Moreno por quase 45 milhões de reais já apontava nessa direção. Então a saída do Mikael se encaixa perfeitamente nessa estratégia. É uma resposta rápida, eficaz a um jogador que não rendeu, priorizando a saúde financeira em vez de ficar insistindo por teimosia num projeto que simplesmente não funcionou. Olha, eu até entendo a lógica, mas eu venho de um lugar completamente diferente. Comemorar que o clube talvez consiga o dinheiro de volta é nivelar o sucesso por baixo, muito por baixo. Isso ignora o tamanho do fracasso esportivo e, principalmente, o custo de oportunidade, que foi gigantesco. Se livrar de um jogador com um contrato tão longo depois de só um ano não é agilidade, é um sintoma de um erro lá na origem, no processo de contratação. Vamos aos fatos. O clube gastou 35 milhões de reais num jogador de 25 anos, fez um contrato até 2029. Isso não é uma aposta para ver no que dá, sabe? A premissa era ter um pilar na defesa por anos. E agora, depois de míseros 28 jogos, ele não faz mais parte dos planos. Isso grita que a avaliação inicial foi, no mínimo, muito equivocada. E tem o custo que não aparece na planilha. Esse empate financeiro, se acontecer, não devolve os salários de um ano inteiro, né? As luvas, as comissões. E o mais caro de tudo, a vaga que ele ocupou no elenco. Um jovem da base poderia ter jogado. Outro jogador poderia ter sido contratado. Sucesso não é só não perder dinheiro. Sucesso é ganhar, é ter retorno. E o retorno aqui foi zero. Essa reformulação que você menciona, para mim, soa muito mais como uma operação de controle de danos para consertar os erros de 2025. Eu vejo porque você enxerga dessa forma, mas eu daria uma perspectiva diferente. No ambiente do futebol, que é extremamente volátil e imprevisível, conseguir reaver 100% do valor de um atleta que não performou é sim uma vitória gerencial. E das grandes. Uma vitória, peraí. Chamar isso de vitória é rebaixar muito o padrão do que a gente espera de um clube como o Palmeiras. É uma vitória porque a alternativa seria muito pior. O oposto disso seria a paralisia. Seria insistir no erro, manter um jogador caro no banco, contaminando o ambiente, desvalorizando a cada dia. Isso sim seria uma falha de gestão. Manter o Mikael por mais 1, 2 anos, só para não dar o braço a torcer, geraria um prejuízo real, financeiro e de imagem. O que a gente está vendo aqui é um conceito do mercado financeiro aplicado ao futebol, o stop loss.
A diretoria identificou que o retorno esportivo não viria e agiu rápido para garantir que o dano financeiro fosse nulo. Isso é um sinal de maturidade administrativa que poucos clubes no Brasil têm. Desculpa, mas eu não compro essa narrativa. Não compro mesmo. Isso não é maturidade, é um remendo. A estratégia não era aplicar um stop loss. A estratégia era ter um zagueiro titular se valorizando até 2029. O plano original falhou. Falhou completamente. O que temos agora é uma tentativa de fazer o melhor de uma situação ruim, uma situação que a própria diretoria criou. Falar em vitória gerencial é criar uma cortina de fumaça para o erro de avaliação que custou caro. O objetivo de um investimento de 35 milhões não pode ser empatar um ano depois. Isso é controle de danos, não é estratégia. A estratégia foi pro lixo. Mas esse problema, como você chama, é da natureza do negócio. Nenhuma contratação, por mais estudada que seja, tem 100% de garantia. Você acha que algum clube no mundo acerta todas? A excelência da gestão não está em não errar, porque isso é impossível. Está em como você lida com o erro. Ok, mas o tamanho do erro importa. E esse foi um erro de 35 milhões, mais salários, mais um ano de planejamento. E a gestão resolveu esse erro de 35 milhões com prejuízo zero. A diretoria deu a chance. Ele teve 28 jogos. Não é pouco. A comissão técnica olhou e concluiu: o encaixe não é o ideal. A partir daí, a ação foi lógica e imediata. Manter o jogador por orgulho seria amadorismo. A boa governança é isso: identificar o problema e agir. E agiram. Tudo bem, eu concordo que é melhor corrigir do que insistir no erro, mas você está desviando do ponto principal. A minha questão não é a rapidez da correção, é o motivo pelo qual a correção foi necessária. Porque esse erro caro aconteceu para começo de conversa. O Mikael não era um garoto da base que subiu, ele não era uma promessa obscura da segunda divisão da Albânia, né? Ele já tinha 2 temporadas e meia de experiência na MLS, o mercado que os scouts conhecem bem, inclusive ele já tinha jogado no Houston Dynamo. O que foi visto nele para justificar um investimento desses que simplesmente evaporou em 28 partidas? Adaptação, a palavra é essa. A adaptação não aparece em planilha de scout, não aparece em vídeo, a pressão de vestir a camisa do Palmeiras, a exigência da torcida, o estilo de jogo do Brasil. A MLS não te prepara para isso, é outro mundo. O scout pode identificar o talento bruto, as qualidades técnicas, a velocidade, o posicionamento, mas o fator humano, o contexto, isso é impossível prever com 100% de certeza. Mas aí você está criando uma desculpa universal para qualquer erro de contratação. Ah, não se adaptou. Por 35 milhões de reais, a análise de risco tem que ser mais profunda. Outros jogadores vêm de ligas até menos competitivas e se adaptam. O que falhou na análise de perfil do Mikael? Ele não tem o perfil mental para um clube da grandeza do Palmeiras, o estilo de jogo dele era incompatível com o do treinador, o processo de scouting e análise de mercado do clube, que é tão elogiado, precisa ser questionado nesse caso. Alguma coisa passou batido. Eu não vejo como uma falha. Vejo como um risco calculado. A diretoria assumiu um risco que no papel parecia razoável. Um jogador de 25 anos, com experiência internacional, vindo de uma liga em ascensão, a aposta tinha lógica. Quando ficou claro que o retorno esportivo não viria, eles agiram para neutralizar o risco financeiro. É gestão de risco na prática. É o que se espera de uma diretoria profissional. E vamos ser honestos, qual clube brasileiro não sonharia em poder errar uma contratação desse porte e ter a chance de sair no 0-0 um ano depois? Isso é um luxo. Não é um luxo, é um mínimo que se espera depois de um erro desse tamanho. E o risco não foi neutralizado. De novo, o custo de oportunidade. Enquanto o Mikael estava lá, ocupando uma vaga no elenco, recebendo um salário altíssimo, um zagueiro da base, sabe, como um Naves ou um Luan no início, poderia estar ganhando minutos preciosos. Ou esse dinheiro poderia ter sido usado em um jogador com perfil mais seguro. Isso me leva a outro ponto, essa justificativa da reformulação do elenco. Para mim, ela é muito sintomática. Como assim? Eu vejo a reformulação como um ciclo natural e, mais do que isso, saudável. Futebol de alta performance é dinâmico. O que te fez campeão em 2025 pode não ser suficiente para 2026. Depois de um ano de gastos, é prudente, é estratégico. Você reavalia tudo, otimizar a folha salarial, abrir espaço para novos talentos, buscar perfis diferentes que o técnico precise.
A saída do Mika e a do Moreno não são reações a fracassos, são partes de um redesenho pensado para o futuro, para manter o time no topo. Certo. Pensa bem. Se os jogadores contratados tivessem rendido, se o Mikael fosse o zagueiro que se esperava, a conversa agora seria sobre ajustes finos, sobre trazer uma peça ou outra para reforçar um time que já era forte. O termo reformulação implica uma mudança mais estrutural. E incluir nessa mudança a saída de uma das suas apostas mais caras e recentes, isso sugere que a estratégia do ano anterior precisou ser jogada no lixo e repensada do zero. O caso do Mikael não é um ponto fora da curva. Ele é o sintoma mais claro de uma política de investimentos que não deu os frutos esperados. É uma visão muito pessimista. Eu vejo como ambição. O clube não se acomoda, ele está constantemente subindo a própria régua. E quem não consegue acompanhar esse novo sarrafo, como foi o caso do Mikael, naturalmente vai sair para dar lugar a quem possa entregar mais. Não é consertar um erro, é evoluir. Subir a régua ou tapar o buraco que a régua anterior deixou no orçamento e no planejamento esportivo. Para mim, a saída dele é a prova de que a aposta de 2025 foi mal feita. Estão apenas limpando os destroços agora. No fim das contas, eu reafirmo minha posição. A condução do caso Mikael pelo Palmeiras é um exemplo de gestão pragmática moderna. O clube identificou um ativo que não estava rendendo e, em vez de deixar o problema crescer, agiu rápido para estancar o sangramento financeiro e recuperar o capital. Isso tudo dentro de uma estratégia maior de manter as finanças saudáveis e o elenco sempre competitivo. É assim que time se mantém no topo por anos. E eu mantenho o meu argumento. A solução financeira pode ser vista como um mal menor, um controle de danos aceitável, mas ela não apaga a falha de planejamento que a originou. Essa negociação é apenas o capítulo final de uma aposta esportiva que não deu em nada e que levanta perguntas sérias sobre a qualidade do processo de análise de mercado que permitiu que um erro tão caro fosse cometido. O clube não está executando um plano, está consertando um problema que ele mesmo criou. É interessante como a análise desse caso revela as duas faces do futebol moderno. De um lado, a agilidade que uma gestão precisa ter para corrigir rotas e proteger o clube. E do outro, a enorme dificuldade e o risco que existem na hora de fazer grandes investimentos. No fim, a reflexão que fica é sobre o que define o sucesso de uma transferência. É a performance do jogador em campo ou é a habilidade do clube de se livrar do problema quando essa performance simplesmente não acontece?